vocês. Vamos sentar. Tem espaço aqui na frente também, não precisam se esconder. Nós vamos começar, vamos introduzir hoje a nossa palavra, falando a respeito de dízimos e ofertas. Então, eu vou pedir para os irmãos abrirem comigo em Hebreus, no capítulo 8. Hebreus capítulo 8, a partir do versículo 10, nós vamos ler. Hebreus capítulo 8, verso 10. Senhor, grande é o teu nome, nós te pedimos que haja clareza esta noite. Que haja, Deus, o teu poder operante em nós, Deus, que aquilo que o Senhor tem feito na minha vida, o Senhor também faça na vida dos meus irmãos. Glorifique o teu santo nome, em nome de Jesus. Todos acharam? Diz para nós o seguinte: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as escreverei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Só isso aqui. Aí talvez você me pergunte assim: o que isso tem a ver com a nossa palavra de dízimos e ofertas? Então vamos ler mais uma vez: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, e também sobre o seu coração as escreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Basicamente falando, fala da lei impressa pelo próprio Espírito de Deus dentro de nós, na forma de pensar e de sentir. Então Deus está imprimindo nesta aliança todos os seus preceitos, estatutos e ordenanças do Antigo Testamento dentro do coração do homem. É esse o propósito da nova aliança: é escrever o que estava fora dentro do homem. Basicamente falando é isso. E aí ele diz assim: e não ensinará. Você vê que tem aí a conjunção e, que liga uma ideia na outra, então eu não posso separar os dois versos. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Mas para que haja conhecimento de Deus, precisa haver a lei de Deus impressa na mente e no coração. Então, entendendo que a ideia de Deus é imprimir em nós esse tipo de coisa, a lei na mente e no coração, nós vamos voltar para Gênesis. Vamos lá para o comecinho. Gênesis capítulo 14, versículo 18. Os irmãos encontraram? Gênesis logo depois do índice, sem crise. Gênesis capítulo 14, verso 18. Diz para nós o seguinte: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele Abrão e disse: bendito seja Abrão do Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus adversários nas tuas mãos. E de tudo, Abrão lhe deu dízimo. Pode parar. A primeira pergunta, na verdade essa aqui é a primeira menção da palavra dízimo no Velho Testamento. É um tempo onde não havia a lei manifesta, porque a lei veio somente na época do Êxodo. Então veja que Abrão se posicionou como sendo o primeiro a praticar o dízimo. Então veja que quando nós lemos em Hebreus, significa que de alguma forma misteriosa, Abraão já tinha esse preceito na sua forma de pensar e na disposição do seu coração, porque ele havia acabado de vencer uma guerra onde os despojos foram enormes. Ele venceu 5 reis para trás aqui, se você for olhar o contexto. Então não é algo irrelevante, Abraão decidiu fazer. Então não, você vê que foi algo que ele fez espontaneamente. Então, antes de ser um mandamento em forma de carta, em forma de texto escrito, ele é algo que procede do nosso coração. Então veja, qual a razão de Abrão
dar o dízimo a Melquisedeque. Veja o significado do nome de Melquisedeque aqui. Quer ver? Rei de Salém. Agora, para que você entenda melhor, volta para Hebreus comigo, capítulo 7, versículo 1. Os irmãos encontraram? Hebreus 7, verso 1. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis, e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente, agora olha o nome de Melquisedeque na interpretação. Primeiramente se interpreta rei de justiça, pois também é rei de Salém. Depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Verso 4. Considerai, pois, como era grande este a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirado dos melhores espólios. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão. Então, primeira coisa, o sacerdócio levítico, ele tem isso como lei. É só o que ele está falando aqui. Abraão fez isso antes da lei, agora ele está relatando que o sacerdócio levítico, que foi dado após a lei, este é o sacerdote que tinha como regra. Estão entendendo? Como princípio. Está claro isso? Grazi? Não? Então, Abraão fez espontaneamente, ele não tinha a lei de Deus, a lei veio depois dele. Então, aqui, nesse texto de Hebreus 7, Abraão, no caso, já havia entregado o seu dízimo, que ia fazer depois. Só que agora, no relato, ele está contando que depois de Abraão dar o dízimo, veio a lei de Deus, e o sacerdócio levítico, que foi levantado depois de Abraão, mas antes de Cristo, tinha isso como mandamento. Naquela época. Tá bom? Para receber, basicamente falando, é isso aqui. E aí, o que acontece? Verso 6. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui são homens mortais que recebem dízimos, porém ali, aquele de quem se testifica do que vive. Então, olha que interessante, quando ele fala aqui, depois ele fala ali, ele está se referindo primeiro ao sacerdócio levítico. O que é o sacerdócio levítico? É o que veio antes de Cristo. Então, olha o que ele fala. Aqui, 8, verso 8, ó. Aqui são homens mortais que recebem dízimos. Aonde que são homens mortais? No sacerdócio levítico. É a ligação, pra você entender. Aí depois, porém, ali, aí agora sobre o sacerdócio de Melquisedeque, aquele de quem se testifica que vive. Então ele está separando a situação agora. Não é mais alguém como é o sacerdócio levítico, mas agora é alguém que vive para sempre. Então veja, não se trata mais de você entregar a algum homem alguma coisa, mas trata-se de você entregar a um sacerdote do Deus Altíssimo, como era Melquisedeque. Então aqui a ideia é essa. Você agora não precisa mais pensar que você está entregando algo para um homem somente, mas ter o referencial de que agora o que você faz para um representante de Deus. Estão entendendo? Está claro por quanto? Então vamos continuar aqui, ó. Hebreus capítulo 7, a partir do verso 9 agora, ó. E, por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou na pessoa de Abraão, porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao seu encontro. Então o que acontece? Abraão foi o primeiro a dar o dízimo, depois veio a tribo de Levi, que é o que ele está dizendo aqui do antigo sacerdócio. Só que quando Abraão deu, Deus continua considerando o dízimo de Abraão na tribo de Levi, como se fosse uma continuação.
Deus ligou as coisas, porque Deus criou o povo judeu, o povo hebreu, a partir de Abraão. Então, o que é isso? É como se fosse um DNA transmitido, como se uma atitude de alguém refletisse em toda a sua geração, os próximos que vêm. Estão entendendo? Então, o que você faz dentro desse texto, para nós isso aqui é só um parâmetro. Então, tudo que nós fazemos se reflete nos filhos, nos netos, bisnetos, etc. É essa a ideia. Então, veja, e verso 9 de novo, por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou na pessoa de Abraão, porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu a seu encontro. Então, basicamente falando, Deus está restaurando a forma de vida que era antes da lei no homem. Que forma? Onde ele imprimiria as leis nos pensamentos e nos corações. Que nem nós temos em Hebreus 8:10, lembra? Então, essa é a ideia de Deus. Então, daqui ele voltou e está puxando as pessoas à origem. Ele quer que nós voltemos a ser descendentes de Abraão, ou seja, que a lei seja uma expressão do nosso coração, não uma regra que nós devemos cumprir um protocolo. Precisa entender que a graça de Deus, ela vem me potencializar, ela gera o poder para obedecer. Então não é para eu ser perdoado apenas, mas é para eu retornar em obediência e no prazer da obediência. Entenderam? Então, agora nós vamos no Mateus, capítulo 5. Volta lá. Mateus capítulo 5, verso 17. Hoje o Senhor falava comigo essa palavra de manhã, quando eu voltava do futebol. E foi algo que entrou em mim. Que uma coisa é você ficar pensando nas coisas, mas quando Deus fala, Ele tem o poder de colocar aquilo num lugar onde ninguém tira, onde entra um entendimento e não só um raciocínio. Deus tem esse poder. Mateus 5, verso 17 diz assim: Jesus falando: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado menor no reino dos céus, ou mínimo. Aquele, porém, que os observar e ensinar, este será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Aqui o Deus me deu uma chave hoje. Se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus. Duas coisas que Deus me disse. O que é isso? Nós temos um senso de justiça pelo mérito. Se você for olhar, fulano merece que eu faça isso, fulano não merece. Fulano é bom para isso, fulano não é. Fulano presta e fulano não presta. Nós temos esses critérios e muitas vezes nós não propagamos isso para fora. Agora, nesse mesmo contexto, olha o que Jesus fala no verso 43 aí, olha aí. Verso 43 diz assim: ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Só. Esta é a justiça que me faz perfeito como meu Pai Celestial é. É para aquele que não merece. É para aquele que aos meus olhos, ao meu entendimento, não tem condição de me dar alguma coisa, ou que no meu conceito tem uma imagem de meu inimigo. É destes que vem a minha virtude. É desses que o Pai se agrada de me ver abençoando. Aí eu te falo, é fácil? Não. Por quê? Porque nós mesmos somos, em parte, ainda não aperfeiçoados por Deus. Porque a graça vem restaurar isso. Ah, mas o que isso tem a ver com dízimo e com a oferta? É simples. Deus não veio revogar a lei. E os dízimos e ofertas são antes da lei. Então, ainda que eu corra para a graça, da forma como ela é pregada, ou ainda que eu corra para a lei, como se ela não existisse, eu não tenho por onde ir. A ideia de Deus é que eu entenda que não há nada separado aqui. É como se o Antigo Testamento fosse a asa esquerda e o Novo a asa direita, e eu fosse o pássaro. Ou eu junto tudo e voo, o máximo que eu vou fazer é levantar uma asinha aqui e a outra aqui. A graça, ela combina as coisas.
Antigo, Novo e Cristo. Dá para entender? Basicamente falando é isso. Então eu não posso escolher o que eu acho que é válido, o que não vale, para eu viver minha vida como eu quero. Se eu sou filho de Deus, eu não tenho esse direito de escolher. Então, se eu não sou, aí eu sou livre para viver conforme eu entendo. Mas eu não posso esperar que Deus responda por fora da sua palavra. Por quê? E aqui a gente fecha a palavra que diz meu teto. Olha só, João, capítulo 1, do 1 ao 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, ou a palavra, dependendo da sua tradução. Ele estava no princípio com Deus. Agora é aqui o texto. Todas as coisas foram, veja que está no passado, feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, se não for a palavra na minha vida, Deus não age por fora dela. Eu tenho que ter uma palavra para Deus chegar e fazer aquilo cumprir. Quando eu saio disso, eu estou por minha conta. E aí, às vezes eu oro e parece que Deus não responde. Ainda que Deus não responda algumas coisas segundo a palavra dele, porque tem os seus propósitos. Mas é muito mais fácil Deus responder uma oração para alguém que obedece, do que para alguém que vive segundo o seu próprio umbigo. Então assim, nós estamos sendo preparados para o retorno de Cristo. E nós precisamos honrar ao nosso Senhor. E um dos meios que Ele nos deixou e orientou são com as nossas finanças. Amém, igreja? Amém. Se você trouxe o seu dízimo, a sua oferta, se você quiser pegar um envelope aqui, nós vamos estar orando. E eu vou estar chamando já a próxima etapa do nosso culto. Esse pessoal quer pegar. No final, depois, nós devemos tomar um cafezinho que tem ali no final. Senhor Deus, nós queremos colocar diante de todas essas finanças, dízimos, as ofertas, as primícias ou qualquer outro tipo de oferta que o Senhor esteja recebendo nessa noite. Que o Senhor venha glorificar o seu santo nome e abençoar os nossos irmãos, repreendendo a Deus segundo os seus princípios, cada entidade que atua nas finanças dos meus irmãos, em nome de Jesus. Que haja paz e prosperidade naqueles que também não puderam semear, porque o Senhor é quem nos dá semente. Eu peço que o Senhor torne parte do celeiro de cada pessoa que aqui está, Senhor, e que o Senhor venha multiplicar e gerar na vida deles uma vida abundante para que possam compartilhar com os nossos irmãos que estão ao redor da terra, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Irmãos, vou passar a palavra agora para o nosso segundo tempo. Quero chamar aqui o pastor Roberto para estar servindo a gente uma palavra, e no final do culto eu quero chamar a irmãzinha Letícia e a irmãzinha Vitória, se elas tiverem algo para dizer a nós, e também a família completa. Tá bom, vamos estender as mãos para cá, vamos abençoar o bebê. Senhor, nós queremos colocar diante de Ti agora o pastor Roberto. Quero pedir ao Senhor que abra o céu sobre a mente dele, sobre o coração dele, para que venha derramar sobre nós aquilo que o Senhor tem ministrado ao coração dele. Deus, eu peço em nome de Jesus que o Senhor repreende todo engano, toda mentira, toda incredulidade, toda dureza de coração, toda insegurança, todo qualquer ataque das trevas na mente e no coração dele nesse tempo. O Senhor vem agora a revestir, e eu quero, Deus,
Que o Senhor venha ser glorificado essa noite através da vida dele. Te peço, te louvo, em nome de Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus. Acostumado com o microfone, né? Hoje o dia foi maravilhoso. Conversando com o pastor o dia inteiro. E desculpe que eu lembrei também uma profeta de mão cheia. Foi uma bênção de Deus. Edificante. Glória a Deus. Obrigado. Queria dar uma palavra essa noite. Deus colocou no meu coração. Antes de tudo, apresentar minha família. A Sabrina está lá no fundo. Minha parceira. Minhas filhas Vitória e a Letícia, né? Está por ali. É um prazer voltar aqui em São José dos Campos, né? Em São Paulo. A gente está vindo aí de Minas Gerais, de alguns eventos e outros lugares também. Abre uma livro de Gênesis, deixa eu comentar algo com vocês, que eu estou apresentando. Hoje em dia a igreja talvez não trabalha muito esse tema de conversar aqui, mas ele estranha tamanha importância. Dias para trás me ligaram alguns pastores com problema com obreiros e com pessoas. E a teologia sistemática, que é uma área que trabalha dentro da teologia organizada, ela fez questão de pegar os versículos chaves e organizar a disciplina da igreja. Por exemplo, que ligados à terra será ligado no céu. O contexto mesmo dessa palavra indica para nós que o que nós fazemos em conjunto tem que ser em conjunto o que é feito no céu, amém? Mas a ideia é que aquilo que acontece no céu tem que acontecer aqui embaixo. Então Deus é um reflexo, a sua lei é a sua diretriz para nós, e os personagens dessa ação de Deus, que são anjos e demônios, que Deus controla eles, de todas as coisas com os homens criados. E a teologia sistemática, ela fez questão de organizar isso por causa do pecado que entrou no mundo. E não é fácil organizar isso. Nós temos no original, no hebraico, nós temos em média 8 palavras para pecado e 12 elas no grego koine para organizar. E quando nós tratamos da questão corretiva, disciplinar de Deus, nós tratamos de uma área específica de Deus que é dentro da sua paternidade. Fala paternidade. Paternidade. Então as pessoas geralmente quando colocam um tema, constroem ele somente no Novo Testamento, nas Novas Alianças. Mas a paternidade de Deus, ela parte muito mais profunda desde a época do Gênesis. Por exemplo, deixa eu mostrar um negócio no Gênesis. O tema é muito grande, mas eu vou fechar. Capítulo, vou pegar aqui, 3, versículo 6. Olha só, começa aqui. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradava aos olhos. E a árvore, versículo 6, capítulo 3, versículo 6. Vou um pouquinho mais rápido. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradava aos olhos, as árvores desejáveis para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também o quê? Seu marido. O marido, e ele o quê? Ele comeu. Né? Se você voltar um pouquinho comigo no 2,24, olha o 2,24, rapidamente, só para construir ideia. Por isso, deixe o homem pai e mãe, se une a sua mulher, torna os dois uma só. Então aqui nós temos o primeiro ato de disciplina de Deus. E a disciplina de Deus, ela não surge basicamente quando eu relaciono direto com Deus, mas ela surge quando eu tenho problemas de relacionamento com o meu próximo, entre eles a minha intimidade. Você concorda comigo que as pessoas aqui moram comigo, que me conhecem, sim ou não? Sim. Então, obviamente, elas vão saber o meu defeito, não é? Você quer conhecer uma pessoa, casa com ela, né? Vai morar debaixo do mesmo teto e viver lá, não é assim que fala? E até então, namorado conhece igual a esposa conhece o marido? Não, não é igual, você tem que conviver para saber. Então, a crise nasce em cima da disciplina na teologia sistemática, quando ela vai organizar, quando nós não sabemos lidar nosso relacionamento de acordo com Deus. O primeiro parâmetro dele é o homem e a mulher. Quer ver? Olha só. Eles foi feito para ser uma só? Deus, você acabou de ler comigo, que vendo a mulher, mesmo não tendo pecado, ela oferece o que para o homem? O pecado, que é aquela proibição da única lei restrita que Deus deu. Tanto que pode comer as 999, só não come essa única aqui, ela vai e oferece para o homem e eles vão em pé. Mas isso aqui é uma outra conversa que é sobre o Irat Sará e Irat Satov. Não vou falar sobre isso. Mas qual que é o ponto? Avança comigo no capítulo 3, deixa eu mostrar um negócio aqui. Versículo 8. Quando ouviram a voz do Senhor, que andava no meio do jardim, viração do dia, esconderam a presença do Senhor, o homem e a mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde está? E ele respondeu: eu vi a tua voz no jardim, porque estava à noite e vi medo e me escondi.
Perguntou-lhe Deus: quem que te fez saber que estávamos? Comeste da árvore de que eu ordenei que não comesse? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. O que é isso? Eu estou jogando a culpa no outro, em vez de eu olhar para mim mesmo. Ela pode até ter oferecido, mas quem foi a escolha de comer? Então minha esposa fala assim: o erro do outro não isenta a sua parte. É mais ou menos isso que está querendo dizer aqui. Então Deus vem com o problema da criação e começa no perfil dele trabalhar a disciplina. Disciplina. E possivelmente toda disciplina, fala comigo, correção. Correção, bem forte, correção. Então olha só, qual é o problema? O pecado entra, nós não sabemos relacionar com Deus, porque agora através do meu relacionamento com o próximo, João ainda fala que aquele que odeia seu irmão, o quê? Não tem o amor de Deus nele. Então é muito séria a maneira como eu trato a Sabrina, que é próximo de mim, que ela é minha esposa. É muito sério como eu trato os meus filhos, as minhas filhas, e muito sério como eu trato o irmão a partir de agora. É gravíssimo. E olha só o texto. 14. Olha lá. Então o Senhor disse à serpente: visto que se fizeste maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selváticos, rastejarás sobre o vento e comerás o pó todos os dias da tua vida. É assim que aconteceu com a serpente hoje? Sim ou não? Sim. Hoje toda cobra rasteja, toda serpente arrasta a cabecinha dela no chão e consequentemente pode saber que toda semente come algum pó. Olha só: porém inimizade entre ti e a mulher e a tua descendência e o seu descendente, essa te ferirá a cabeça e te ferirás o calcanhar. Aqui está profetizando Cristo mais para frente, que é da descendência dos homens, iria esmagar Satanás. Mas olha só a gravidade disso aqui, que nós lidamos com essa maldição hoje dos nossos relacionamentos. Olha só, 16. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores dará a luz, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Olha para cá. Deus não é o diabo. Deus coloca uma punição, uma mal-ação, uma maldição em cima de quem? Da mulher. Essa palavra no original, marcha, ela é usada muito no exército, quando o comandante dá uma ordem no seu subordinado. Então, pastor Rodrigo, aqui vem a chave. Quem introduziu os conflitos no relacionamento? Deus. Por causa de quê? Do meu e do seu pecado. Então, olha só, tanto que isso é sério. Então o homem ou a mulher casa, está tudo bacana. Ele fica grosso, bruto com ela se ressente, fica ferida. Aí ela parte para cima dele um desejo quase incontrolável de ir contra as suas vontades e as suas obras. Quem colocou isso na mulher? Deus. Toda a insubmissão da mulher parte de um pressuposto que foi Deus que colocou no coração dela, por causa do Éden. Eu não sei, mas cesariana será que dói? Parto normal também, né? E a mulher disse, tal, 17, e Adão disse: visto que atendeste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenei não comesse, maldita é a terra por tua causa, em fadiga obterás dela o sustento durante a tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás da erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste tornado, porque és pó, e o pó tornará. Quais são as maldições que joga, a maldição que Deus joga em cima do homem agora? Qual? Que ele vai ter que trabalhar. Isso é ruim? Não. O problema não é o trabalho, é a fadiga do trabalho que Deus coloca sobre ele. E outro, que a sua mulher seria contra ele. O fato da mulher se levantar. E a terceira coisa, isso impede a união e o relacionamento perfeito. Tudo por quê? Porque o homem e a mulher vão contra Deus, e agora toda vez que o homem e a mulher não dá certo, Deus quer que a gente lembre, o homem e a mulher, que nós nos damos certo com ele 100% por causa dos nossos pecados. Tipo assim, então vocês vão ficar numa boa. Era para nós três termos um relacionamento. Para que vocês não fiquem tão egoístas entre vocês, idólatras, eu vou permitir esse castigo, essa maldição e essa disciplina sobre vocês. Amém? Amém. Avança comigo. Esse é o primeiro nível de disciplina de Deus. Nós temos 4 níveis. Eu vou falar dos 4 agora dentro da Escritura. Avança para o livro de Êxodo.
capítulo 3, versículo 15. Outro tipo de correção de Deus. Êxodo, capítulo 3, versículo 15. Amém? Acharam? Disse Deus ainda mais uma vez: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor teu Deus, os vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros, e este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Como é que Deus vai ser lembrado de geração em geração? Pelo nome dele, não é? O que Deus fez? Jogou 10 pragas dentro do Egito, porque ninguém fará o nome de Deus em vão. Ninguém pode brincar com seus mandamentos, e Deus dissimula numa escala poderosíssima quando é para mexer na glória do seu nome. Esse é um outro nível de correção de Deus. Gravíssimo. Gravíssimo, gravíssimo. Nós estamos tendo, tomara que o pessoal veja isso no mundo muçulmano, em alguns países do Oriente, várias pessoas falam mal de Jesus há muito tempo. Toda vez que eles falam mal, muito tempo, passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, eu não sei, o tempo é de Deus. Vem um negócio, ó, pega ele. Ele nasce dentro de igreja ou um avivamento. Nada fica em vão na disciplina de Deus, nada. Vamos desse rapidinho. Famoso, Mateus capítulo 4. Vocês já mostraram com Jesus que nós temos disciplina de Deus antes de Moisés, nós temos disciplina na época de Moisés dentro da lei, nós temos disciplina de Deus com Jesus, entre ele e seus apóstolos, e nós temos disciplina na ressurreição de Jesus. Olha só, Mateus capítulo 4. Deixa eu mostrar isso aqui. A igreja demorou a entender isso. Isso eu estou falando de disciplina para a igreja, porque nós temos disciplina só com os ímpios também, tá? As pragas que vão vir, final dos tempos, tudo isso é encaixe, porque o nome do Senhor não pode ser tomado em vão. Olha só, Mateus capítulo 4, para correr. Acharam? Vê se está assim na sua Bíblia. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao? Esse é o outro tipo de disciplina geral que toda igreja passa. Todos nós seremos levados a algum tipo de deserto. Eu diria que dos 4 níveis de disciplina de Deus, o primeiro deles é o deserto. Deus, pelo seu Santo Espírito, nos leva aonde? Então, a pessoa converteu, aceitou Jesus, começou a receber os elementos da fé. Para onde Deus leva ela? Deserto. Segura aí, vai lá para Deuteronômio capítulo 2. O que está no novo existe no velho. Tudo é assim, vamos lá, Deuteronômio 2. Volta lá, deixa eu mostrar um negócio para entender. O Novo Testamento contém todinho o velho, viu? Por isso que é bom ler todo o velho para entender bem o novo. Olha lá, Deuteronômio capítulo 2. Olha lá. Olha como é que Deus é tremendo. Versículo 1, vamos lá. Amém? Acharam? Um pouquinho rápido, só para acelerar o conteúdo. Depois viram-nos, seguimos para o deserto, caminho do mar vermelho, como o Senhor me dissera. E muitos dias rodeamos ao monte de Seir. Então o Senhor falou dizendo: tendo já rodeado bastante essa montanha, virai-vos para? Chega um tempo, Deus te leva ao deserto. Então levou o povo aqui, ó. Levou Jesus, o Espírito leva. Mas chega um tempo que basta de deserto. Não é da vontade de Deus que a gente fica no deserto, mas a gente passa pelo deserto. Volta lá no livro de Mateus para você entender a mesma coisa que aconteceu com o povo, acontece com Jesus, só que Jesus vence o deserto. Então Jesus é o modelo para nós. O que Israel não vence, Jesus vence. É muito simples isso. Olha lá, Mateus capítulo 4, olha. A seguir Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 41, teve o quê? Fome. Tremendo, ter fome, né? Eu teria... Olha lá. E depois, então, ao tentador, aproximando, disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. E Jesus, porém, respondeu: está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca. E agora eu pergunto à igreja: onde está isso que Jesus respondeu aqui? Qual passagem da Bíblia? Vamos lá para Deuteronômio capítulo 8. Jesus, no livro de Mateus, no livro de Lucas, responde o livro de Deuteronômio Levítico quase sempre. Quase sempre, não adulterar, não faz isso, maldições de 7 em 7,
não julga, Deuteronômio 37, com a medida que você medir, olha, está tudo Levíticos, Deuteronômio, Jesus citando, e fala que não existe o Antigo Testamento, do Novo. Vamos lá, Deuteronômio capítulo 8, vamos lá. Bora, gente, hoje é Bíblia. 8, devagar, vamos lá. 8, bora. Versículo 1: cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, que vivais e multiplicais. Não está falando aí? Você vai se recordar pelo caminho qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto 40 anos para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os mandamentos de... Quando Jesus falou em Mateus capítulo 4, que ele estava indo para o deserto e as pessoas viram, o povo sabia muito bem o que ele ia passar, como passar, de que maneira passar e quais eram as provas que ele tinha que vencer. Ele sabia, e o povo sabia, não era segredo para ninguém que estava, que ele ia ser o quê? Humilhado, provado, para saber o que estaria no coração de Jesus para as pessoas. Então eu te pergunto, para que Deus te leva para o deserto? Fala, para humilhar, para me provar, e para saber o que está no meu coração. Olha o que ele responde. 4, não, vamos 5. Ele te humilhou, tal, deixou fome, sustentou com maná que tu não conhecia, nem teu pai conhecia, para te dar a entender que não só de pão viverá mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Pronto. Jesus cita Deuteronômio capítulo 8, versículo 5. Porque ele já estava sendo humilhado. E ele só cita o resto do versículo naquele. Primeiro nível de humilhação de Deus, fora de casamento, no começo dos relacionamentos. Jesus então começa a estipular a disciplina principal da igreja, colocando ela em ordem, que o primeiro nível é o nível do deserto. Vamos para o segundo nível, Jeremias capítulo 18. Rapidamente. Esse aqui é um dos prediletos dele, viu? Jeremias capítulo 18. É predileto porque é assim, as pessoas têm uma grande dificuldade de entender entre livre-ação e livre-arbítrio. Tem uma confusão na igreja tremenda. Agostinho, quando trouxe esse negócio, aí muita gente bagunçou. Crente tem livre-arbítrio? Alguns têm. Tem livre-ação? Tem também. Mas o livre-arbítrio mesmo, defendido por Agostinho e por outros, ela é a vontade não contaminada pelo pecado antes da queda de Adão. Então hoje todo mundo fala assim, eu tenho livre-arbítrio. Isso é um termo adulterado do conceito principal da ideia. Na verdade, é todo aquele que não é caído. O único que pode obedecer a Deus 100% foi Jesus. Então, na visão, eu não teria livre-arbítrio. Só que as pessoas confundem muito essa condição da liberdade apropriada, né? Que nós somos decaídos e somos auxiliados pelo Espírito Santo na nossa vida e no nosso coração. E temos que lutar contra os demônios e a caça dos demônios também. 18, versículo 1. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te, desce a casa do e lá ouvirás as minhas palavras, desce a casa do oleiro, e eles que estavam entre a sua obra sobre as rodas, como o vaso que o oleiro fazia de barro, e se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo pareceu. Aí continua, então vem aqui a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor, esse como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. O negócio é o seguinte: você tem sua vontade? Tem, pode até fazer ela, mas a minha vai ser superior na sua vida. Deixa eu repetir, faz de novo do seu jeito, que eu vou te repetir a situação com um jeito melhor, pessoas piores, de uma maneira totalmente criativa. Eu sou Deus Todo-Poderoso e minha glória eu não dou para ninguém. Ponto final. Você quer ser nariz empinado? Beleza. Quer ser orgulhoso? Beleza, eu vou te colar. A nossa liberdade que nós recebemos de Adão na queda, ela é completamente comprometida. Se nós temos problema com o homem e a mulher, nós vamos ter problema com o quê? Com todo. Isso é fato. Mas uma coisa que Deus não admite, deixa eu mostrar aqui um negócio para vocês.
Versículo 8, olha o texto. Se a tal nação se converter da maldade contra o qual eu falei, falei. Olha para cá. Nós temos 6 níveis de maldição de Deus. A primeira delas é sempre Deus fala. Deus dá o desprezo quando ele fala assim, ó, desprezo, deixa você para lá. Já é uma maldição de Deus. A segunda é a fala quando Deus fala para que vá acontecer no futuro. E existe aquela que está acontecendo e quando ela se finaliza. Ouvir Deus te levar ao nível de correção de Jeremias, aqui capítulo 18, é nós obrigarmos Deus, através do nosso caráter, do nosso comportamento, a tomar uma decisão que Ele nunca quis. Qual é a decisão? Vamos ver se você descobre o texto, por favor. O pessoal gosta de ler o texto completo, né? Descobre para mim, por favor. Vou esperar os irmãos. 1 minuto. Sim. Texto. Ajuda aí. Ingrid. Texto. Eu descobri que ganhei um presentinho lá do Antônio. Depois que mostrar isso, todo mundo quando passar pela fase da olaria, vai falar assim, Deus, estou aqui, quebra logo, nem me leva para o forno, quebra logo. Igualzinho que o pessoal fala, já viu os irmãos mais simples, humildes? O Senhor faz um vaso novo, o segredo em subir está em descer, né? Tremendo isso. E eles estão, na verdade, pastor, tremendo essa revelação. Porque eu orando, eu jejuando, eu falei, Deus, qual é o segredo para sair dessa fase aqui logo? Já foi deserto, agora você me leva para a olaria, né? Quantas vezes você vai me levar para a olaria e ele não responde, ele já te enfia no forno desse fala. O oleiro não dá satisfação para o vaso, ele já te enfia, pastor. E aí um dia o Santo Espírito, glória a Deus ao Espírito Santo Consolador, Deus me revelou esse texto. Acharam ou não? Pode soltar? Pode soltar? Versículo 9. E no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino, para o edificar e plantar, se ele fizer o que é mal perante mim, não der ouvido a minha voz, então me arrependerei do bem que houvera me dito que lhe faria. Você não deu ouvido a Deus, Ele não vai prometer coisa ruim para você, Ele vai tirar tudo aquilo que é bom que Ele te deu. Na olaria, Deus não piora a situação, Ele só tira aquilo que Ele já te deu que é bom, que te faz bem. Pensando como uma pessoa que disciplina, eu vou dar uma chibatada em alguém. Já condenei 10 chibatadas. De acordo com isso aqui, eu não vou dar 11 chibatadas. O que eu vou fazer? Hein? Não, eu vou deixar as chibatadas. Eu só vou tirar uma outra coisa que dói muito nele. Olha, irmão, isso aqui é tremendo, essa revelação. Olha, não vai por esse caminho. Não vai por esse caminho. Aí você vai. Aí Deus te pega, deixa você passar uma situação, te molda. Aí você vai e repete ele de novo. Ele deixa você ir, porque ele já sabe que você vai sofrer lá. Você escolheu sofrer. Você está indo lá para pecar, então você vai sofrer. Então o que ele faz com você? Ele te tira qualquer coisa. Um marido, um pai, um filho, qualquer coisa, dinheiro, ele te tira, porque é alguma coisa boa que ele te deu. E esse é o segundo nível de correção de Deus. Amém, irmãos? Amém. Vamos abrir lá em Jeremias, capítulo 46, versículo 28. Separei um versículo aqui para os irmãos. Jeremias 46, versículo 28, para ajudar no contexto. Olha lá o que fala o texto. Não temas, servo meu, Jacó, diz o Senhor, porque eu sou contigo. Darei cabo de todas as nações para o qual eu te arrojei, mas de ti darei cabo. Castigar-te-ei, mas em justa medida não inocentarei de todo. Vou repetir. Castigar-te-ei, mas em justa medida. Então, quando Deus te leva para a olaria, qual é a medida que Ele faz?
justa. O que você plantou, você vai o quê? Colher. Só que tem uma coisa, não vai te inocentar de todo. Quer dizer que tudo aquilo que você fez, você não vai levar sobre você, mas uma parte você vai. Aí as pessoas não entendem isso no Novo Testamento, que no Novo Testamento é pior do que isso aqui, que é o terceiro e quarto nível que eu vou entrar. Que agora você é filho de Deus. Você não é povo de Deus, mas você é filho. E por filho o negócio é bem mais sério do que a gente imagina. Vamos abrir lá em Hebreus capítulo 12. Terceiro nível da correção de Deus. Amém, irmão? Vocês estão entendendo isso? Amém. Hebreus capítulo 12. As pessoas acham que é pastor que corrige. Errado. Pai que corrige. Errado. É mãe que corrige. Errado. É Deus que te corrige. Quando eu descobri isso aqui, tudo bem? Está entendendo? Isso aqui é teologia sistemática. É assim que a gente vê na teologia sistemática. Não sou eu, é ela. Ó, capítulo 12, versículo 5 em diante. E estáis esquecidos da exortação que como filhos discorre convosco. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por eles é reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. A ideia de açoito aqui no grego é que você vai ser corrigido de uma tal maneira que você vai cair no chão igual um escravo e vai ter dificuldade de ficar em pé. Deus dá açoite de escravo para um filho, porque sua atitude é de escravo, não de filho. Lembra que é com justa medida? Essas palavras todas que eu li aqui, elas caem aqui dentro desse contexto. Olha lá para você ver. Versículo 9. E além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos, porque não havemos de estar muito mais submissão ao Pai, o que é Espírito. Algumas traduções falam Pai dos Espíritos. Aqui Deus usa os demônios como instrumento de correção. Deus usa aquilo que Ele odeia para corrigir aqueles que Ele ama. Colossenses fala que Deus criou todas as coisas, né, no céu e na terra. E aqui nós entendemos porque Deus permite o mal e usa o mal a nosso favor, que faz parte da correção e do amor de Deus como Pai. Versículo 7. E é para a disciplina que perseverais, Deus nos trata como filhos. Por que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Então, Paulo está falando assim, há um motivo bom de Deus te corrigir. Deve ter algum, né? Mas no momento o texto vai falar que a gente não vê nada, nem... Quer ver? Vamos pular aqui para o 11. Toda disciplina com efeito em momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. E depois, entretanto, produz fruto o quê? Pacífico. Qual o objetivo de Deus? Fruto da nossa vida. João capítulo 15, versículo 1. Vocês vão dar fruto. Fruto. Nós temos que dar fruto. Primeiro nível de correção de Deus. Deus te leva na onde? Segundo nível de correção de Deus. Hein, irmãos? Primeiro nível de correção de Deus. Deserto. Fala alto. Deserto. Segundo nível de correção de Deus. Olaria. Terceiro nível. Demônio. Demônios e açoites. Quarto nível. Vamos lá. Abre o livro de Apocalipse, por favor. Quarto nível. Apocalipse 3:19. 3:19. Então, olha só, quando você vai abrir o 3:19, Gênesis, homem e mulher, tinha a lei de Deus? Não. Ele lança uma maldição como correção entre homem e... Veja bem, tanto que ele se importa. Então o fato de ter lei ou não ter lei não quer dizer nada em relação à correção de Deus. Eu já te citei as 10 pragas. Ainda antes de vir a lei para Moisés, Deus disciplina com pragas. Depois você tem várias disciplinas. Aí você tem Jeremias, os profetas,
resumindo ali, a medida como Deus disciplina e trabalha, certo? E depois, antes disso, aí eu te levei o quê? Mateus capítulo 4, que ele aplica todo o livro de Deuteronômio, naquelas passagens, para mostrar que Jesus aplica a lei dentro da situação do Novo Testamento. E agora você tem Jesus depois de morto e glorificado, ele está nesse momento olhando para nós. E olha o que ele fala, Apocalipse capítulo 3, versículo o quê? 19. Eu repreendo e... Olha para cá, isso é suficiente. Pega tudo do velho, todos os evangelhos, junta aqui dentro. Isso é repreensão e disciplina. Cristo trabalha com os dois. Vou desafiar os irmãos depois a olhar no grego koiné, o que quer dizer essas duas palavras. Só isso aqui resume tudo que eu falei para trás. Então Deus vai se usar nos relacionamentos homem e mulher, pais e filhos, Israel nesse momento, igreja neste momento, os demônios nesse momento, desertos na nossa vida, olaria para nós melhorarmos o nosso caráter, aqueles filhos que precisam de crescimento, deixar algumas infantilidades. O Senhor pega tudo isso agora e joga aqui dentro, Apocalipse 3. Amém? Os irmãos estão entendendo? Amém. Está claro assim? Está claro? Está muito claro. Olha lá, versículo 19. Eu repreendo e disciplina quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende. Então, sabendo dos níveis de maldição de Deus, de correção de Deus, de disciplina de Deus, se você fosse resumir para não ser disciplinado por Deus, o que você tem que fazer? Arrepender. Hein? Se arrepender. A igreja me ajuda. O quê? Arrependimento. Arrependimento. Existem duas palavras no grego para arrependimento. Essa aqui dentro é muito interessante. Você tem metanoia e você tem uma outra palavrinha que existe um arrependimento um pouco superficial. O que Deus não quer? Superficialidade. Mas não é só isso. Ele não quer, porque isso vem por falta de intimidade. Porque se eu tenho intimidade e minha mãe corrige, fala, não, essa é minha mãe, ela sabe o que eu estou fazendo. Entende? Eu sei que eu estou errado, eu assumo. Então eu assumo isso aqui também. Eu aceito, eu fiz, né? Eu ia falar uma palavra aqui, mas não pode. Eu fiz um negócio, então eu assumo, né? Isso é coisa de homem, a gente fala, né? É coisa de caráter, né, pastor? Então o que eu tenho que fazer aqui? Olhar para o meu casamento e falar assim, ó, eu tenho os meus pecados. E foi Deus, o Senhor, que jogou essa maldição em mim. Eu oprimo a minha esposa mesmo, eu sou bruto, eu sou grosso, porque a verdade é que Deus colocou essa maldição na minha vida. Mas glória a Deus que eu tenho Cristo Jesus, que eu posso quebrar isso. Paulo, quando fala sobre o casamento, que ele fala os homens devem amar as mulheres, é o contrário da maldição certinha na medida de que jogou sobre o homem. E a mulher que consegue ter dores de parto, que o marido vai oprimir ela como um soldado, vai impor sobre ela e ela vai levantar, vai falar, sejais submissas aos vossos maridos, assim como Cristo, né? Porque você está se submetendo ao próprio Senhor. Então Cristo pode e deve, através de nós, quebrar nossas maldições. Se eu sou infrutífero para o reino de Deus, eu posso ser um vaso melhor. Eu não preciso entender o que Deus está fazendo, mas eu posso fazer lá, descer e fazer com que Deus não tire alguma coisa boa que Ele já me deu. Eu posso. Não é sempre se eu tenho intimidade. Amém? Vocês não estão entendendo? Amém. Porque do contrário, se Jesus decidir repreender-me e me disciplinar, Ele pode jogar todas essas medidas dentro da nossa vida. Quer ver eu te provar isso? As 10 pragas. Ao mesmo tempo, Deus repreendia o Egito e corrigia o seu povo. Tremendo isso. Deus é todo poderoso para fazer isso. Tem um texto acho que em Romanos capítulo 10, não sei qual, Hebreus capítulo 10, que fala assim, não endureçais o vosso coração.
Já viu esse texto? Hebreus 3. 10? 3. Não, 3. 3. Foi levado a Israel ao deserto, né? É. Para ver o que estava no seu coração e aquela coisa toda. Esse texto é uma preocupação tremenda, porque se nós resistirmos ao Espírito Santo de Deus, porque Ele quer trabalhar em nós, Cristo olha lá de cima, igual está aqui, se Ele não poupou Israel, Ele trabalha nas nossas vidas. E as pessoas ficam achando que Jesus não corrige a nossa vida. Acho que Ele não corrige. Pelo contrário, se você for filho e Ele te ama, o que Ele vai fazer com você? Corrigir. Eu quero fechar em cima de um tom, porque aqui é Jesus falando às 7 igrejas, né, mãe? E as 7 igrejas hoje representam todas as igrejas do mundo. A do pastor Tony, a do pastor Rodrigo, a que está lá na minha casa, lá no outro lugar. Alguma dessas 7 igrejas nós somos. E estude isso. Cada igreja tem uma vantagem e uma desvantagem, vamos chamar assim. Tem uma bênção e uma correção. E aqui você pode achar que tipo de igreja você tem isso aqui. E você sabe o que me assusta, pastor? Me assusta esse aqui. Capítulo 2, versículo 9. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Satanás estava sentado nessa igreja, só um exemplo. Ele estava sentado nela e Deus chama ela de igreja. Mas olha como é, Deus é soberano, Ele tem tudo sob controle nas nossas vidas. E o texto vai falar assim, ó. Capítulo 1, versículo 18, por favor. Só para mostrar um negócio, eu estou fechando. Capítulo 1, versículo 18, por favor. Aquele que vive estive morto, mas esse que estou vivo pelo século dos... Eu tenho as chaves da morte do inferno. Quem tem a chave da morte do inferno? Jesus. Qualquer pessoa para morrer e viver, o diabo tem que pedir ela na presença de Deus. Chave aqui é uma palavra aumentada, como espada é para autoridade. Chave que simboliza aquele que pode abrir, pode ver, que autoriza passar ou não passar. Então esse é o Jesus verdadeiro, que ressuscitou porque tem poder, porque disciplina, porque corrige, porque ama. Não é porque o diabo está fazendo alguma coisa na nossa vida que ele perde totalmente o controle e a autoridade. Pelo contrário, o diabo é usado por Cristo na sua igreja, nem que seja sentado no trono. Deus ainda usa as olarias, Deus ainda leva para o deserto. Por quê? Se Deus fez isso com Jesus, quanto mais comigo e com você. É um padrão. Israel foi, Jesus vai. Você imita as obras de quem? De Jesus? Você também vai. Se matou ele, o que pode fazer com a gente? Matar também. Se mandou ele, se levou ele para a cruz, depois os apóstolos falam, leva a sua cruz. Tudo vai também. Nós imitamos quem? Jesus. Ele é filho de Deus, hoje eu também sou filho. Então esse é o padrão da disciplina de Deus. Não tem como fugir disso aqui, eu te mostrei de Gênesis a Apocalipse. Amém? Vamos ficar de pé, fazer uma oração com os irmãos. Os 4 níveis da correção de Deus, que fica gravado aí. Eu esqueci de falar um ponto textual. Só você não precisa abrir, vou ler. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e harei com ele e ele como? Muita gente usa isso aqui para evangelizar, né? Pessoal, mas está fora de contexto. Aqui bater na porta é de mim e você que é crente que crê nele, para dar liberdade para a intimidade. Isso que eu falei que é uma questão de intimidade, livre de castigo. Você leva de Deus ou não. Eu
quero convidar você a uma oração sincera, para Deus sempre estar nos corrigindo em alguma área, né, para nós melhorarmos. Todos nós estamos. Quero convidar você a fazer uma oração. Essa igreja tem um hábito de tomar muita ceia aqui, né? E você fazer uma reflexão da sua vida, uma reflexão dos níveis da disciplina de Deus. E às vezes até Deus está disciplinando e você não sabe. Você perguntar para Deus assim: Deus, que tipo de igreja eu sou? Porque basta uma palavra sua e tudo o quê? Eu descobri nesses 30 anos de fé, 20 anos de ministério, que o problema não é o diabo, o problema sou eu com Deus. Porque Ele falou que se eu me arrepender, o Senhor vai desistir de todo tipo de castigo na minha vida. O Senhor vai melhorar a minha vida. Às vezes eu não estou tão bem com o dinheiro como eu imagino, eu não estou tão bem nos meus relacionamentos. Às vezes eu ainda oprimo, né? Porque foi o Senhor que colocou as maldições em mim. Não foi o diabo que nós lemos aqui que amaldiçoou. Não, o diabo usa a lei de Deus contra nós. Então, se você se virar para Ele aqui nessa noite e falar assim: Senhor, eu estou aqui humilde para entender. Estou na olaria, estou no deserto, estou sendo ameaçado de morte, algo bateu na minha porta, eu preciso me arrepender, Pai. Me ensina, eu quero melhorar. Eu quero ser uma pessoa melhor. Vamos orar? Vamos? Senhor, todos que estão nos assistindo de casa, quem vai ouvir essa palavra hoje com humildade, eu quero convidar essas pessoas a meditar no seu coração nos 4 níveis de disciplina de Deus. Nós possamos ser um marido melhor, uma esposa melhor, filhos melhores, uma igreja melhor, melhor com meu irmão, com a minha irmã. Deus, com o meu trabalho, com o meu comércio, com o meu dinheiro, que na verdade é seu. Salmo 24, versículo 1. O Senhor é tudo e toda a terra e toda a plenitude. Eu não sou dono de nada. A Bíblia sempre diz que eu sou mordomo das coisas. Nós não levamos nada dessa terra. Pai, em nome do Senhor Jesus, que eu sinto o Santo Espírito aqui vindo e quebrando cadeias que Satanás tinha aprisionado nos corações, que tira todo o vergão, toda atrapalhando a visão das coisas. O Santo Espírito aqui nessa noite, pela vontade, os decretos do Senhor, venha tirar nós de todo o castigo, de toda a repreensão, de tudo aquilo que veio pelo pecado contra a nossa vida. Senhor, se porventura nós ofendemos ou maltratamos alguém, com a medida que nós medimos, nós seremos medidos também. O Senhor em todo tempo está nos disciplinando. Pai, se foi na área do pão, da comida, do básico, nos perdoa aqui nessa noite. E não só nos perdoa, mas nos ensina o caminho que devemos andar aqui nessa noite. Senhor, eu te peço em nome de Jesus que essa igreja viva cada dia mais Cristo e a paternidade do Senhor. Pai, antes de tudo, obrigado por cada disciplina, porque o Senhor só disciplina porque nos ama. E o Senhor é o Deus de amor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Glória a Deus, igreja. Glória a Deus. Vamos chamar. Vamos chamar. Quem vem primeiro? Vocês vão vir juntos. A Letícia? Vamos chamar a Letícia. Nós abençoados a família. Pedroso e Almeida. Você consegue ler? Tá bom. Trabalhar um versículo para nós. Não retire da criança a disciplina, pois se castigará com a vara, não morrerá. Tu a castigará com a vara, aliviará a sua alma do inferno. Filho meu, se o teu coração força. Amém. Glória a Deus. Mas fala em voz alta, vem cá. Sobre o que você leu, o que você quer falar para a igreja? O que eu entendi foi por causa que a gente não pode tirar a disciplina das crianças, porque ele nos livra do inferno. Cada vez mais, quando nossos pais vai dando a disciplina pra gente, vai nos livrando do inferno. É isso que eu entendi. Glória a Deus. Você vai falar alguma coisa ou vai cantar? Tá? Pode vir. É só falar qual que é a canção que a gente põe aqui.
Para mim, Ela ficou um pouco com vergonha, mas foi o versículo que ela queria falar com a igreja. E ela não sabia que eu ia pregar sobre disciplina e correção, né? Então, um complemento, né? Para a gente continuar com a disciplina para os filhos. Elas tinham avisado antes, né? Quer dizer alguma coisa? Antes de começar? Vai tocar? Então vamos lá. Desvela meu olhar.
Santo de Deus. Tu és bem-vindo, Senhor, nesse lugar, Pai. Queremos te adorar, Senhor. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Mais um? Nesse espírito, o Senhor ministrou uma outra canção, porque Ele tem saudade de nós e Ele tem buscado uma intimidade conosco. E nós não estaríamos aqui, mas eu pedi, orei, confirmei na presença do Senhor. E Ele dessa vez falou que nós trouxéssemos as nossas filhas. Deus, Ele é um Deus de família, mas Ele também é um Deus de gerações. E nós, na verdade, representamos Ele através das gerações. E muitas das vezes as gerações anteriores não tiveram esse temor, mas as futuras gerações Ele dá, né, essa chance. Amém? Uma canção de intimidade que a gente conheceu lá em Minas Gerais, através do Ministério Sagrado. Nós gravamos um monte essas canções para glorificar a Deus. Elas querem dividir isso com vocês. Eu só você sabe o que passei pra chegar.
em pé, vamos encerrar então. Pode tirar a música. Pode tirar. Amém, igreja. Alguém mais quer falar alguma coisa? Aproveita. Não? Então vamos encerrar então. Bom dia, sua bênção. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão do Espírito, seja com toda a igreja. Amém. Graças a Deus.